Certamente você já deve ter ouvido algum conto quando era criança, como por exemplo Chapeuzinho Vermelho ou Robin Hood. Mas se você conhecesse a história original desses contos, eu tenho certeza que você não contaria para alguma criança, ainda mais se for o seu filho. Muitos dos contos contados hoje foram adaptados pelos irmãos Grimm, para ficar algo mais leve para as crianças. Chapeuzinho Vermelho, na história infantil que é contada até hoje, é praticamente a mesma do que a original, com a diferença no final que é nos apresentado o caçador para salvar Chapeuzinho e a avó dela, mas originalmente o final é um pouco pesado. Criado pelos irmãos Grimm, a história original de Chapeuzinho Vermelho remonta a séculos atrás e evoluiu ao longo do tempo, culminando na famosa versão dos irmãos Grimm no século XIX. Essa história temporal tem raízes em contos populares europeus que foram transmitidos oralmente antes de serem registrados por escritores e colecionadores de contos de fadas. Na trama, a jovem garota chamada de Chapeuzinho Vermelho, devido ao seu capuz vermelho, é enviada por sua mãe para visitar sua avó doente, levando-lhe presentes. No entanto, o enredo toma um rumo mais sombrio quando Chapeuzinho Vermelho encontra um lobo no caminho. O lobo pergunta sobre seu destino e a aparência da avó. Ao chegar à casa da avó, o lobo já engoliu e assume sua forma, esperando enganar Chapeuzinho Vermelho. O lobo então tenta distrair a menina, fazendo perguntas sobre o que ela vê na casa. O conto original frequentemente ilustra a ingenuidade da jovem garota, que responde às perguntas inocentemente, revelando onde sua avó está localizada na casa. O lobo então devora Chapeuzinho Vermelho também. Mais tarde, as versões dos contos foram modificados e suavizados para se adequar ao público infantil moderno. Os irmãos Grimm, por exemplo, incluíram um caçador que salva Chapeuzinho e sua avó matando o lobo. Essas alterações ajudaram a transformar a história em um conto mais ameno e educativo. Cinderela. O conto possui diversas versões, algumas um pouco diferente da original. A narrativa original remonta a várias culturas e tem diferentes variações. Uma das versões antigas é a do conto de fadas Cendrillon, escrita por Charles Perrault no século XX. Na versão de Perrault, Cinderela é uma jovem gentil e doce que sofre nas mãos de sua madrasta e suas irmãs mais. Ela recebe ajuda de sua fada madrinha, que transforma uma abóbora em carruagem, ratos em cavalos e sua roupa suja em um belo vestido para que Cinderela possa ir ao baile real. No entanto, Perrault não descreve a busca pelo sapato de cristal. Em vez disso, Cinderela é ajudada pelo sapato mágico que já possuía. Uma versão anterior, originária da China, chamada de Yeshen, também apresenta semelhanças. Nesse conto, a heroína é Yeshen, uma jovem que possui um peixe mágico como seu protetor. Após perder seu sapato de ouro no baile real, o rei a encontra e assim ele é escolhida como sua esposa. João e Maria. Também criada pelos irmãos Grimm, esta narrativa sombria e rica em detalhes destaca os desafios enfrentados em um mundo de dificuldades. A história que é contada hoje se passa em um vilarejo em meio a uma severa crise de fome. O pai, um lenhador, relutantemente concorda em levar seus filhos, João e Maria, para a floresta e os abandona lá, acreditando que assim eles teriam uma chance de sobreviver. Porém, as crianças escutam o plano do pai e deixam um rastro de migalhas de pão para encontrar o caminho de casa. Mas os pássaros que estavam famintos acabam comendo as migalhas deixadas pelos irmãos, que acabam ficando perdidos. Após vagarem pela floresta por um tempo, eles chegam a uma casa feita de pão de gengibre e doces, cujo dono era uma bruxa. A bruxa então acaba atraindo as crianças para dentro da casa, aprisionando João e fazendo Maria de sua criada. Mas os dois conseguem escapar enganando a bruxa e trancando em seu forno. Mas a história original é bem pior e mais sangrenta. Ao invés de casa feita de doces e as crianças se chamarem João e Maria, o nome original era Jean Jeanette e a casa era uma casa normal com telhado vermelho, que inclusive foi o que atraiu as crianças. Após chegarem na casa, uma idosa que aparentava ser confiável e tranquila, convidou os irmãos para entrar na casa sem fazer barulho, pois segundo ela, seu marido estava na casa e não poderia saber que haviam crianças ali. Seu marido na verdade era um demônio que se alimentava de crianças. Para o azar dos irmãos, o demônio acaba sentindo o cheiro das crianças e as mesmas acabam sendo aprisionadas. Jean seria o primeiro. Como estava magro por conta da fome na época, ele era alimentado constantemente, inclusive pela sua irmã. Após um tempo, os irmãos acabam conseguindo enganar o demônio com um rabo de um rato morto. Enfurecido então, o demônio acaba construindo uma guilhotina para cortar a cabeça de Jean. Mas os irmãos eram mais inteligentes do que o demônio e a idosa. Então os irmãos acabam criando mais um plano para matar a idosa. Eles acabam conseguindo enganar a velha e acabam cortando sua cabeça na guilhotina, e após isso, os irmãos acabam fugindo com uma carroça cheia de prata de ouro. O demônio então acaba perseguindo os irmãos em busca de vingança, mas o mesmo sendo morto afogado após uma mulher que viu a situação e levantou a ponte em que os irmãos passaram. Os dois irmãos acabam conseguindo encontrar o caminho de casa e toda a prata e ouro acabaram ficando com eles. Bela Adormecida. Essa sem dúvida é o pior e mais pesado conto entre aspas infantil de todos, e eu deixei para o final. Na história original, o nome da princesa era Thalia, e o conto original era Sol, Lua e Thalia. No conto original, Thalia, filha do rei, espeta o seu dedo em um espinho venenoso e acaba entrando em coma.
Após entrar em coma, o rei acaba sentindo desgosto pela filha e então decide a trancar em castelo. Algum tempo depois, um rei casado entra no castelo e se depara com a princesa dormindo. O mesmo então decide acordar a garota, mas por conta do veneno ele não consegue. E então o homem se relaciona com a princesa ainda inconsciente e acaba a engravidando. 9 meses depois, ainda inconsciente, a princesa dá à luz a um casal de gêmeos. Após as crianças nascerem, uma delas acaba sugando o dedo da mãe à procura de leite e então acaba retirando o espinho do dedo da princesa. Após acordar e perceber que deu à luz às crianças, a jovem então decide criar seus filhos e os chama de Sol e Lua. O rei que havia estuprado a princesa, acaba se lembrando o que havia feito e decide visitar a jovem. Após chegar ao castelo onde a mãe e as crianças estavam, ele se depara com os seus filhos e ao invés de rejeitá-los, o rei acaba cuidando de seus filhos. A esposa do rei acaba descobrindo a traição e que seu marido havia tido filhos com uma outra mulher. A esposa do rei então manda um de seus criados para pegar as crianças no castelo e trazer para ela. A princesa inocentemente entrega as crianças ao criado que as leva até o castelo. Enfurecida ao ver as crianças, a mulher então cria um plano diabólico. A esposa do rei pede para que o cozinheiro mate as crianças e as cozinhe e sirva para o rei no jantar. O cozinheiro hesita pois havia ficado com pena das crianças, desrespeitando assim uma ordem da rainha. O cozinheiro então decide cozinhar a carne de animais para enganar a rainha e poupar as crianças. A rainha também ordena que Thalia seja jogada na fogueira depois de ofendê-la e humilha-la. O rei percebe que seus filhos não estão no castelo e entra em desespero e decide voltar para o seu reino o mais rápido possível e consegue parar a execução de Thalia. Após isso, o rei se casa com Thalia, que se torna rainha, e o rei decide jogar a ex-rainha na mesma fogueira em que Thalia seria jogada. E mesmo com todas essas coisas diabólicas, os dois acabando vivendo o famoso felizes para sempre. Mesmo com todas essas bizarrices envolvendo contos de fadas, a maioria acabaram sendo adaptadas pelos irmãos Grimm. Mas me diz aí, você ainda teria coragem de contar esses contos de fadas para os seus filhos?